Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para então fazermos o encerramento desse show pecuário digital, totalmente diferenciado, um show pecuário digital. Você que nos acompanha através do YouTube da TV Tarobá e também através do Facebook do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Meu nome é Cirlei Benete, estou com muito prazer, muita honra hoje aqui, mediando esse debate. Aqui nós vamos começar a partir de agora até às 8h30 dessa noite. Compartilhe aí com seus colegas através das redes sociais, do YouTube, do Facebook. Mande o seu joinha também, participe com a gente através do chat. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Então, é com muita honra que hoje nós estamos aqui em nome do Sindicato Rural de Cascavel e da Sociedade Rural do Oeste, que eu dou as boas-vindas ao nosso público e agradecemos a todos que estão nos prestigiando também hoje e nas noites anteriores, né? O Show Pecuário está na sua 6ª edição e devido à pandemia teve que ser adaptado para a modalidade online, mas sem perder a característica fundamental que permeou as suas edições anteriores, de levar sempre a informação, conhecimento à família do homem do campo. Queremos, então, agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores. Este evento é organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Queremos agradecer as instituições que colaboraram para esses acontecimentos. Os nossos patrocinadores, a Pioneer, Cicobi, Voltes Energia Solar. E os nossos apoiadores, Delaval, Nestlé, TV Tarobá e Zoetis. E a nossa parceria também, sempre conosco, a FAEP e Senar. Essas instituições, então, que foram fundamentais para a concretização do show pecuário online. E antes de iniciarmos, eu peço aí que todos vocês que estão nos assistindo, que compartilhem a live com seus familiares, amigos, né? Para levar informações para cada vez mais pessoas. Pedimos também para que se inscrevam, escreva aí de que cidade, né, que vocês estão falando, de que local, de que estado, e quiçá também de fora do Brasil. Muita gente deve acompanhar a nossa mesa redonda aqui, através do chat as pessoas podem participar. Os temas centrais do nosso bate-papo serão apresentados nos dias anteriores, eles foram apresentados já, né? Ferramentas modernas para as propriedades rurais, mercado brasileiro agrícola e também relação com a China, os principais desafios da reprodução de gado de corte. Quem vai participar aqui com a gente hoje, no último dia do evento, nós não poderíamos deixar de estar com pessoas também de renome, pessoas muito importantes. Nossa mesa redonda, então, contará com Dilvo Grolli, presidente e diretor da Copavel. Boa noite, Dilvo. Guido Bresolim Júnior, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Crédito Capital. Boa noite, Guido. Peninha, vice-presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, pecuarista, há 35 anos, diretor comercial da Panorama Leilões. Boa noite, Peninha. Boa noite a todos. Presidente do Sindicato Rural de Cascavel, engenheiro agrônomo, agropecuarista há 40 anos, ex-secretário de Meio Ambiente de Cascavel, ex-presidente da FAEP. Boa noite, senhor Paulo. René Machado também com a gente, engenheiro agrônomo com MBA em gestão de negócios, com mais de 30 anos com responsabilidades e experiência profissional na DPA e na Nestlé, nos mercados de leite do Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela, e atualmente responsável da Nestlé pelos sources de leite e soro no Brasil. Boa noite, René. Também está com a gente o Ronei Volpe, presidente da Comissão Técnica da Bovinicultura de Leite da FAEP, presidente da Câmara Setorial do Leite e do Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ronei Volpe, boa noite. Boa noite. Obrigada, então, a todos vocês que estão com a gente e aceitaram o nosso convite de estar presente aqui nessa mesa redonda. Bom, do nosso chat, os senhores terão, então, alguns minutos para a gente poder, cada um, né, todos falarem aqui nessa noite. Porque se deixasse, né, dependendo só de mim, a gente falaria aqui umas 3 horas, mas parece que é só 1 hora que a gente precisa falar hoje, então a gente vai ter que restringir um pouquinho para que todos possamos também. O pessoal de casa está querendo muita informação. Para a gente, inclusive, falar um pouco sobre essa novidade, que é o Show Pecuário Digital de hoje, vamos falar sobre essas ferramentas, né? Vamos falar sobre essas inovações.
Pessoal, como tudo é ao vivo e a cores sempre tem algum probleminha, nós também temos para não fugir da regra, né? Então, fazendo aqui uma ponte enquanto a Cirlei não vem, eu quero falar a todos os senhores, é uma satisfação imensa estar nessa mesa, onde nós temos aqui, nós estávamos comentando antes, praticamente todos são agropecuaristas, viu, Dilvo? O Dilvo, por excelência, né, um líder cooperativista, produtor rural de grãos, pecuarista, aí o Peninha também é pecuarista, o Ronei Volpe também, dentro de toda essa médico veterinário, e é também sofredor como eu, viu, Renê? Ele é também produtor de leite, então ele, além de agricultor, é produtor, pecuarista, produtor de leite. O Guido também, além de empresário, ele é produtor e pecuarista. Eu também sou sofredor como o Ronei e, por coincidência, Renê, entrego pela DPA para a Nestlé. Você veja que, viu, Dilvo? Então, realmente, nós estamos privilegiados, eu me sinto privilegiado hoje estar com vocês e para que nós possamos levar para todo esse nosso público que tem participado conosco nesses 3 dias a importância desses 3 temas que nós tivemos dentro do Show Pecuário Digital, uma novidade, e o primeiro, né? 6ª edição, primeiro online. Isso é uma satisfação imensa recebê-los, agradeço de pronto a disponibilidade de todos vocês, o Dilvo pela Copavel, o Ronei pela Nestlé, o Ronei pela FAEP e pelo Ministério da Agricultura, né? O Peninha pela Sociedade Rural, que tem sido a nossa grande parceria, que, na verdade, somos em prol dessa defesa da pecuária em especial, e o nosso Cicobi, que tem sido aí com o Guido, que hoje ele vai ter que dizer como é que nós vamos fazer o sistema cooperativo de crédito, que tem 2 aqui na mesa também, né? O sistema cooperativo de crédito, como que ele vai poder nos atender nessa demanda grande que nós temos aí, a expectativa grande de mercado, uma relação imensa de produção e produtividade, um horizonte das cadeias de carne. Depois o Guido vai ter que dizer para nós como é que nós vamos buscar dinheiro fácil e barato. Esse é o problema do Guido, não é nosso. Então, tá bom, devolvendo a bola para você, Cirlei, por favor. Com certeza. Paulo. Obrigada, seu Paulo. Bom, Paulo, a primeira pergunta que eu acho que a gente podia direcionar, então, para o Renê é falando um pouco dessa questão até da tecnologia, né? O show pecuário está sendo diferente. Como é que essa tecnologia, essas ferramentas podem ajudar o produtor rural? Renê? Eu acho que a pandemia permitiu a gente também usar muito de tecnologias, né? No caso da Nestlé, nós passamos a fazer as reuniões online, usamos muito do WhatsApp para conversar com os produtores, inclusive para pedir permissão, porque até em função da pandemia, para ver se podíamos ir na fazenda. Desenvolvemos aplicativos para fazer certificação de fazenda, certificação de outras fábricas, né? Então, assim, estamos tentando fazer desse limão uma limonada, e a gente vê isso com muito sucesso. Até estamos fazendo muitas lives também com os produtores. Acabou com a aproximação digital que a gente conseguiu fazer com os produtores, e acho que foi uma forma de fazer desse limão aí uma limonada. Muito bem, então, obrigado por essa sua pergunta. Agora eu vou falar com o Dilvo Grolli, está aqui do meu ladinho. Dilvo, fala um pouco para nós sobre essa dependência. Foi uma das palestras que nós tivemos essa semana aqui no Show Pecuário Digital, sobre a comercialização entre Brasil e China, né? O Brasil nunca exportou tanto produto quanto para a China, quanto está sendo agora. Agora, o Brasil, ele depende, digamos assim, bastante da China, porque é um dos principais países em que nós exportamos. Será que o Brasil poderia pensar numa estratégia diferente, de talvez não depender tanto, exclusivamente da China? Seu microfone, Dilvo, só conecte ele, por favor. Isso. Primeiro, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas nós temos aí muito para crescer. Vamos aqui fazer alguns dados comparativos. Primeiro, se nós olharmos a produção de alimentos dos Estados Unidos, é mais de 500 milhões de toneladas. Produção de grãos dos Estados Unidos. Produção de grãos da China também é mais de 500 milhões de toneladas. E a nossa produção de grãos no Brasil, que somos o 3º produtor mundial, eu deixo de fora a Índia, porque a Índia lá, temos muita dificuldade para você conseguir dados dentro da Índia, porque a Índia tem 80 etnias lá dentro, é um país que tem mais de 1,4 bilhões de pessoas, mas
nos países, o Brasil é o terceiro produtor mundial. Os dois primeiros passam de 500 milhões de toneladas de grãos. O Brasil, nesse ano 2020, vai produzir 253 milhões de toneladas. Nós não produzimos muito, mas nós somos altamente competitivos no mercado mundial. E quando você fala dependência da China, nós temos que ser competitivos no mercado internacional. É isso que nós somos hoje, muito competitivos. E nós vamos vender sempre para a China. Agora, é evidente que o Brasil, todo ano, está abrindo novos mercados. Vamos falar do frango, que é um dos setores que eu atuo. Nós exportamos para mais de 150 países. A China é um deles. Vamos falar do suíno. O suíno nós exportamos para 30, 40 países, e agora, nesse momento, nós estamos fazendo a abertura do Paraná, do Estado livre de aftosa, sem vacinação, a partir de maio. Aí nós vamos abrir outros mercados além da China. Se nós falarmos aí do bovino, o bovino nós começamos e estamos crescendo nas exportações. Eu, quando estive na China em 2015, a última vez, os dados estão todos se confirmando. A China tem uma projeção para o bovino, isso é importante, talvez seja o grande desafio nosso. A China vai multiplicar de 2015 a 2025, eu estou acompanhando esses dados, 10 vezes as importações de bovino. Porque carne de aves, carne de suíno, eles podem produzir lá, e estão produzindo. A bovinocultura de corte, ela é diferente, precisa de extensão territorial, eles não têm. Então, quando você fala essa pergunta para a dependência da China, nós temos que ver que eles dependem de nós e nós dependemos deles. Quando a gente fala na soja, 80% da soja do Brasil vai para a China, mas a China elegeu três países para importar soja. Elegeu o Brasil, Estados Unidos e Argentina. E aí ela tem o problema da pendência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos quer que ela tenha uma relação comercial mais equilibrada entre os dois países. Isso nós sabemos, vamos ter que administrar isso aí e saber que nós somos um país exportador que eles precisam. Tanto que as pessoas também, um dos questionamentos que eu tenho aqui para responder, eu vou aproveitar para emendar, é a dependência do Brasil com produtos químicos. Eu tive aí a paciência de ontem e hoje fazer o levantamento das 15 maiores empresas do Brasil de produtos químicos que estão atuando no Brasil. Os Estados Unidos tem 4, das 15, os Estados Unidos tem 4 grandes empresas que estão no Brasil, Estados Unidos, 4. O Japão tem 13, o Japão está muito atento e crescendo nessa área dos químicos. Eu estou falando em químicos. Um dos questionamentos é nós ficarmos dependendo da China com os produtos químicos. Mas os Estados Unidos tem, entre as 15 maiores empresas atuando no Brasil, tem 4. O Japão tem 3, está em crescimento. A China tem 2 empresas, que é a Syngenta, que ela comprou pronta, e a Damar. Então, quando você vê que ela tem 2 empresas e os outros países têm mais empresas, e aí nós temos que pensar o seguinte: quem é que faz a dependência com os Estados Unidos, com o Japão ou com a China? Produtos químicos, quem faz a dependência é o produtor rural quando compra. Quem faz a dependência de produtos químicos, insumos agrícolas, é produtor rural, que é o senhor comprador, e ele atua. Então, eu vejo a China, nós temos que melhorar cada dia mais o nosso relacionamento. Tivemos alguns problemas políticos que nós não vamos relatar aqui, nem queremos que isso aconteça novamente, que sirva de exemplo para um novo caminho. Mas nós temos que ter o governo com um coordenador nosso, mas deixar o caminho da exportação para a iniciativa privada. Agora, Dilvo, então, agradeço a sua pergunta e eu vou repassar uma pergunta também parecida para o Ronei. Ronei, em relação ao mercado, o que o Brasil poderia expandir no mercado no setor de leite e do lácteo? Seu microfone, Ronei, por gentileza. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, Paulo e Sociedade Rural. A questão de exportações de lácteos, nós podemos trabalhar, e o René, meu professor nisso, da seguinte forma. Há 30 anos atrás, o Brasil era o maior importador mundial de leite. E, ao longo desses 30 anos, nós crescemos muito, crescemos bastante.
Estamos hoje numa situação praticamente de equilíbrio entre produção e consumo interno e se preparando para exportar. Temos algumas lições de casa para fazer exportação, principalmente na questão de competitividade. Nós temos muita deficiência ainda interna na cadeia produtiva, também a questão de logística, a questão de impostos, que nós temos que trabalhar para sermos competitivos internacionalmente. Agora, com relação a mercados potenciais, nós temos, em primeiro lugar, a América Latina. A maior parte dos países da América Latina são importadores de leite. Vamos dizer, por excelência, podemos falar o Chile querendo comprar leite do Brasil, a Colômbia, o México como um grande importador, mas temos que resolver acordos sanitários, acordos comerciais com o México. A Ásia, por excelência, da mesma forma que as carnes e dos grãos, é um mercado extremamente potencial. Nós temos certeza que nos próximos 5 ou 10 anos nós vamos trilhar o caminho que trilhou as outras proteínas animais, notadamente as aves, os suínos e os bovinos. E também agora, já mais recentemente, o oeste do Paraná é especialista disso nas questões de carne e de peixes, né, de pescados. Mas o grande desafio nosso, em primeiro lugar, é nós mantermos abastecido o nosso mercado interno, que é um grande mercado, um mercado extremamente bom para o setor lácteo, e trabalharmos internamente, então, para nós sermos também um player internacional na questão de leite, que com certeza vamos ser. Nós temos aí um período... Só complementando, a cadeia leiteira está hoje passando por uma transição muito grande, que nós temos que ter muito cuidado e muita competência para levar essa cadeia produtiva nesse sentido, em função de que ela tem um número elevado de produtores, tem um impacto social muito grande, e com certeza nós vamos ter menos produtores e mais leite numa sequência de 5 ou 10 anos. Obrigada, então, Ronei. Peninha, próxima pergunta faço para você em relação à pecuária de corte, então, né? Os pecuaristas, eles estão investindo, os pecuaristas aqui da região. Paulo Orso quer falar, é isso? Paulo Orso quer falar, então vai lá, Paulo. Eu quero aproveitar o gancho para todos vocês, viu, Sirlei? Pelo que o Dilvo falou, mas em especial para os dois da área de leite, que eu acho que é um momento muito especial para nós, a área de produção de leite e lácteos. O Ministério da Agricultura, o Ronei pode falar isso, ele faz parte lá também, e o René, que tem uma visão mundial, global, praticamente do leite, através da Nestlé, da DPA. Vocês vejam o que nós estamos sentindo aqui, Ronei e René, é realmente uma especialização por parte do produtor de leite, onde nós estamos fazendo uma migração não só do pequeno, também continua sendo o nosso trabalho social de todos vocês, que são as cadeias de recolhimento, mas principalmente o produtor indo buscar mais informação, indo buscar mais produtividade, e aí eu faço uma pergunta para vocês dois, bem rapidinho. Como que nós podemos alcançar, num breve momento, um breve tempo, os outros mercados que o próprio Ministério da Agricultura foi buscar? E, René, como que você vê também isso? Como que nós podemos alcançar o mais rápido possível esse mercado? Nós estamos praticamente com uma probabilidade de produzir e aumentar 23% o nosso aumento de produção, certo? Nós temos 23% da capacidade interna, do consumo interno, de atingir essa nossa produção. Uma potencialidade de 35% na exportação de lácteos. Como que nós vamos fazer com que o nosso produtor tenha capacidade para produzir mais, mas, ao mesmo tempo, tenha mercado internacional para nós levarmos o nosso leite com qualidade? Isso dizendo que nós temos trabalhado aqui dentro do oeste do Paraná a biosseguridade muito grande, não só nas granjas de suíno, de aves, mas principalmente também nas de leite, nos tambos de leite. E isso nos dá uma tranquilidade de dizer que o nosso maior patrimônio é a sanidade agropecuária, viu, Ronei? Você é um defensor disso, você é que caminha pelo mundo, foi para a França, para a Argentina em relação a isso. Como que nós podemos atingir o mercado o mais rápido possível de lácteos do produtor
de leite do Brasil para que ele possa saber se vai conseguir investir dentro desse desafio que nós temos aí na próxima década. Alô, eu quero pôr alguns números, por exemplo, não é possível o Brasil ter aí uma média de 6 a 8 litros de vacas por dia. Não é possível isso. Quando você tem grandes leitarias, e aqui no Oeste tem, vocês fazem parte também de algumas delas, que nós temos uma produtividade acima de 25 litros. Eu acho que nós vamos ter que primeiro organizar lá no campo um número de produtores que tenham alta competitividade. E eu quero deixar aqui na tela, porque uma preocupação que o governo tem que controlar o processo. O Brasil serve para os láticos a partir de agora. Vou falar da área de carne. O Brasil tem 104 plantas habilitadas para a China. O Brasil tem 104 plantas habilitadas para exportar para a China de suínos e bovinos. Agora eu vou falar dos Estados Unidos. 1.061 plantas habilitadas para aves, suínos e bovinos para a China. Eu quero só deixar esses números para ver o que nós vamos fazer, e o governo, feliz de nós que tem uma Tereza Cristina hoje que está abrindo o mercado. Nós precisamos... Esse é Brasil e Estados Unidos. 104 para 1.061 plantas em aves, suínos e bovinos. Obrigado, Gil. Bom, Paulo, se me permitem aí, né, para colocar um pouco a questão da exportação, mas acho que é importante talvez fazer um breve histórico, né? Eu comentei, a Cirlei falou sobre digamos, a minha formação toda, mas o que eu mais me orgulho é de ser neto e filho de produtor rural, e até hoje mantenho a produção rural, né? Nós temos uma propriedade em Mato Grosso do Sul, e já produzimos grãos, pecuária de corte. Então, assim, tem coisas que eu tenho uma experiência como produtor, e no leite eu tive a oportunidade de no trabalho, de estudar muito. Então, assim, no leite nós temos um certo atraso, né, que eu diria que, de forma macro, ele acaba sendo, acredito que vai ser tratado, que foi a questão cambial, que às vezes a gente pouco faz uma relação direta com isso. Mas por uma certa, talvez, não é infelicidade, mas pela estrutura da produção de leite no Brasil, que são muitos pequenos produtores, ou eram muito pequenos produtores. Quando eu comecei no leite, a média para o produtor rural de leite era 90 litros por fazenda. Hoje nós temos regiões aí que passa de 1.000 litros, então tem uma região avançada. Mas nós tivemos, de 1994 a praticamente o ano passado, né, nós tivemos um dólar muito baixo, né, que foi muito mais difícil de você fazer uma competição para a produção de leite. As outras cadeias, cadeia de soja, de milho, de pecuária de corte, antes de 94 tiveram grandes avanços, né? Então, nós tivemos uma certa limitação e isso foi um problema. Mas nesse período de 94 até 2019, 2018, nós granelizamos a produção, né? A gente tivemos grandes avanços. Nós temos hoje, por exemplo, vou falar o exemplo da Nestlé, mas muitas outras empresas devem ter condição similar. Aí no Paraná mesmo tem ilhas de produtividade e de produção que os nossos índices são muito próximos do que tem na Europa, ou são iguais ao que tem na Europa. A gente tem uma dificuldade, quando a gente fala em produção de leite no Brasil, que a gente olha a média. Média de produção de leite no Brasil, ela não exprime a verdade. Porque assim, a gente não pode comparar algumas regiões, por exemplo, o oeste do Paraná, o sudoeste do Paraná, a região de Castro, assim, com... vou falar de um local que a Nestlé tem fábrica, que tem mais dificuldade de infraestrutura, que é o norte de Minas, né? Ou então que é o nordeste do Brasil. Então, nós temos condições, sim, né? Eu acho que a exportação agora, a gente vai tendo uma paridade de dólar mais, digamos, mais verdadeira com outras moedas, né? A gente já começa a ter uma ação, e só para finalizar minhas palavras aqui, né? O pessoal sempre questiona muito China é uma oportunidade, mas com relação a lácteos em especial, é importante lembrar que o maior exportador de lácteos do mundo é a Nova Zelândia, que está, né, muito mais próximo da China do que nós, o Brasil.
mas nós temos, como o Paulo comentou, assim, a América Latina, que é uma região importadora de leite, nós temos México, Venezuela, Colômbia, o próprio Chile, como comentou, o Rony tinha comentado, e nós temos também todo o norte da África, né? A Argélia é o segundo país maior importador de leite do mundo, né? Então, assim, nós temos uma condição de atender o oeste da África, né? Que a Nova Zelândia não tem. Então, assim, é questão de escolher, de fazer decisões estratégicas. A qualidade do leite que nós já temos hoje no Brasil, ela já é, assim, já tem uma condição muito similar às regiões desenvolvidas. Temos fábrica já fazendo leite em sacos gaseados, tudo com muita condição. E deixar a China, e estão acontecendo, né? Tem empresas exportando para a China e para o Sudeste Asiático produtos de maior valor agregado, né? Principalmente na linha de queijos, e com muito sucesso já, né? De forma que eu acho que a exportação, vamos ter talvez aí um prazo médio, mas estamos falando talvez entre 2 e 5 anos, mas eu acho que nós entramos a partir de agora com essa questão de uma mudança cambial que ocorreu de fato no Brasil, a gente entra numa nova corrida e com grandes possibilidades de que o Brasil também tenha um papel muito bonito na exportação de lácteos. E como quem disse o Dilvo, né? Ainda bem que nós temos a Tereza Cristina, né? E um leiteiro lá bem perto dela, que é o Ronei. Então, quem sabe disso aí, viu, Ronei? Você é o nosso embaixador para brigar com ela lá, pelo que diz aí. Mas, pessoal, eu quero só fazer uma lembrança. Deixa eu complementar aqui, só um pouquinho. Me permite? Pois não. E o Renê é escudeiro junto comigo lá na Câmara Setorial, né? Então nós estamos bem representados. Só que, infelizmente, eu fui nomeado em nome dos produtores em fevereiro e, a partir da pandemia, não tivemos condição de ter nenhuma reunião presencial até hoje. Mas vamos lá. Mas eu gostaria de complementar alguma coisa, no sentido que nós temos que complementar a nossa lição de casa. E só acrescentando mais alguns números. Os 3 estados do Sul, hoje, que são considerados a meca do leite no Brasil, eles produzem hoje, juntos, em torno de 37%, 38% da produção nacional. Isso com 7% do território nacional. E um dado mais interessante, os 3 estados do Sul juntos produzem mais leites hoje do que Argentina, Uruguai e Paraguai somados. Então, vocês vejam o potencial de produção e o nosso principal mercado interno que nós estamos abastecendo. E gostaria de comentar também, com relação à nossa lição de casa, mesmo com todo o avanço que nós já tivemos, a média de produção por vaca ano aqui no Sul, falando nesses 3 estados, eles não passam de 3.400, 3.500 litros por vaca ano. E nós podemos, só com um pouco mais de assistência técnica, de nutrição, de saúde, dobrar essa produção com menos vaca e menos área. Então, nós temos aí uma lição de casa interessante para fazer e, com certeza, nós vamos chegar lá. E, para isso, daí, sim, nós vamos ter que ter mais atenção para a questão de participar do mercado internacional, principalmente nesses países que o Renê tão bem citou. Abrimos bastante o leque aí em relação ao leite, né? Agora, permita, Paulo, vou seguir aqui, porque o Peninha e o Guido estão muito com vontade de falar. Deixa eu só uma contribuição para nós não esquecermos de uma coisa, é uma cadeia da carne, e hoje o Emerson Durso, lá do Sebrae, fez nos lembrar, né? Que hoje é dia do avicultor. Então, parabéns para todos aqueles que produzem, inclusive eu, para a Copavel Integração, nós produzimos frango, então parabéns a todos os avicultores desse país, principalmente do oeste do Paraná. E olha, Paulo, muitas perguntas chegando aqui, muita participação. Daqui a pouco eu vou repassar as perguntas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui através da internet, tá? Mas primeiro eu vou continuar com a pergunta que eu tinha feito então para o Peninha. Peninha, em relação ao setor da pecuária. O pecuarista brasileiro, e da nossa região principalmente, ele está investindo em tecnologia para aumentar a produtividade? Boa noite, Silei. Bom, veja bem, vamos falar da nossa região. Investimento na pecuária, nós precisamos de um tripé para dar certo. Nós precisamos de tecnologia, que é melhoramento de solo, correção e adubação. Manejo, que é divisão de pastos para fazer um manejo adequado. E o mais importante depois disso tudo é a genética.
ele tem que investir nesse tripé, senão ele não vai ter sucesso. Não adianta nada adubar pasto para pôr um boi ruim para comer, que ele não vai ter sucesso. Nós estamos gatinhando nisso daí, nós estamos muito devagar. Por quê? Porque nós viemos de um período muito longo, defasado do preço do boi, e isso fez com que o pecuarista não tinha capacidade de investimento. Agora, do final de 2019 para cá, que começou a dar um sinal de clareza, para que a gente possa faturar um pouquinho mais, para reinvestir. Mesmo assim, nós temos muita gente na região já com alta tecnologia, mas quando você fala em tecnologia, você tem que acompanhar com a genética. E por falta de faturamento, o pecuarista não está investindo no principal, que é a genética. Você faz lá, aduba pasto, faz divisão de pasto, aí você vai comprar um touro tradicionalmente, vamos falar em números aqui, todos são pecuaristas, sabem disso, tradicionalmente sempre valeu em torno de 7 bezerros para comprar um touro reprodutor, um touro de transmissão de genética, não é um boi. Mas quando você fala hoje, quando você quer vender um bezerro hoje a R$ 2.300 e pagar 15 mil num touro, você não quer. Daí o que acontece? Você compra um boi que não vai transmitir aquilo, que a genética, que é muito mais importante de tudo do tripé, você não leva para dentro do campo. Esse investimento é necessário em genética. Nós temos na região grandes produtores de genética, os maiores do Paraná estão aqui. E se o pecuarista não investir em reprodutores, o que significa? Você investe num reprodutor de genética, bom de genética. Você vai vender um bezerro, vai desmamar um bezerro com 230, 240 quilos, onde você vai vender ele por R$ 2.400, vamos falar em R$10 o quilo. Você investe num boi difícil, ruim, você vai ter uma unidade igual, só que vai ter um bezerro de 180 quilos, onde você vai ter um faturamento de R$ 1.800. Ou seja, você tem um diferencial muito grande de faturamento entre você investir em genética e não investir. Esse é o investimento mais necessário do momento no oeste do Paraná, é genética. Nós estamos muito baixo hoje em qualidade, o Divo sabe bem do que eu estou falando. Nós precisamos de qualidade de animais, que animais com precocidade e animais que dá mais peso, que dá gordura, enfim, tudo isso aí. Mas nós estamos investindo sim. Agora, com essa clareada que deu no mercado, a gente tem visto alguns pecuaristas melhorando a qualidade de cerca, melhorando o solo. Nós tivemos 5 leilões de touros aqui em Cascavel com 100% de liquidez. Isso significa que o pecuarista está vendo alguma coisa e começando a investir. Mas eu clamo que eles investam mais em genética. Se você tem duas coisas muito importantes, genética e alimento. Alimento você faz com correção de solo, faz com tecnologia no solo. E tem gente investindo, mas muito pouco perto do que precisa, que é o que a agricultura fez. A agricultura mostrou. A agricultura, qualquer agrônomo que se forma hoje, vai no campo e pede para o cidadão investir, ele investe, porque tem um retorno um pouco mais rápido. Mas se investir na pecuária, o retorno é mais longo, mas no final da curva eles vão se encontrar. Por isso, a gente tem que incentivar o produtor a investir mais em tecnologia e genética. Estão investindo sim, mas muito pouco. Obrigado, Peninha. Bom, a gente viu falar muito de investimento aqui, né, em vários setores, e aí que entra dinheiro, né? Guido Bresolim Júnior, explica para a gente, as pessoas que precisam do dinheiro, o Sicoob é uma opção também, né? Aliás, uma ótima opção. No que o Sicoob pode ajudar, apoiar o desenvolvimento do agro no Brasil e especificamente na nossa região também? Com certeza, Cirlei. Essa competitividade que tem o nosso país com relação aos mercados de produto agro, ela é muito grande e ela é uma crença nacional. Então, nós temos, enquanto administradores da poupança das comunidades, e aí eu quero falar de todas as cooperativas, um trabalho muito grande para colocar os recursos canalizados para essa área do agronegócio, né? Então, pode-se falar do leite, da carne, dos grãos, enfim. É importante que nós consigamos fazer com que o cooperativismo tome um volume cada vez maior no mercado para ele regular preço, como ele regula hoje o preço dos cereais numa região. Aí, por exemplo, né, aí na Copavel, nenhuma cerealista ou multinacional compra grãos aqui na região abre o mercado sem ver primeiro o preço da Copavel. Então, esse é um papel que nós temos muito grande para fazer ainda de crescimento no mercado financeiro para colocar a poupança da população a serviço dessas cadeias produtivas do agro, né? E quando eu falo isso para colocar em números, nós temos que pensar que nós não somos mais de 10 milhões de cooperativistas de crédito no país,
Então, é muito pouco em relação à população. E também a participação no mercado. Nós não temos mais do que 300 milhões de depósitos no mercado de mais de 3 bilhões. Então, se por um lado a gente ainda depende muito de política pública para arrumar, né, as cadeias produtivas, quer seja dentro da porteira, né, a gente ainda depende muito mais fora da porteira, porque vocês viram aí pelos palestrantes essa semana que os nossos preços dentro da porteira têm uma competitividade muito grande, mas quando fala em infraestrutura no país, a gente perde muito a competitividade, né? Então, crescer o mercado financeiro das cooperativas de crédito é um apelo que a gente faz a todos, né? Principalmente nós aqui da região, que somos cooperativistas natos, tem uma concentração muito grande de pessoas que reconhecem, na sua essência, o quanto o cooperativismo transforma a região, né? O quanto ele realmente tem uma força de aumentar a competitividade no geral das empresas, enfim, das pessoas, né? Então, a gente tem esse dever de levar o cooperativismo para os outros cantos do país e fazer com que realmente ele ocupe um mercado nacional, né? Porque, como eu falei do preço dos grãos, né, eles são locais, aí você consulta o preço do grão em cada região produtora. Agora, o dinheiro não, o dinheiro tem um preço só dentro do nosso país e um preço só lá fora no mercado internacional, conforme a moeda do país que nós estiver falando. Então, agora, essa questão de financiamento da produção é muito importante. Guido, para o fortalecimento do cooperativismo, né, Sirlei? Guido, Sirlei, me permite? O Sicob está mudando bastante a política, né, em relação ao agro, né, se interessando mais pelo setor, apoiando mais, né? Quando é a hora certa, assim, que o produtor rural, a família do campo pode procurar o Sicob também? A hora exata de procurar é na hora de planejar as suas atividades, né, Sirlei? E é esse o apelo que a gente faz aí a quem está pensando em incrementar os seus negócios. Eu quero solidarizar aí com o Peninha, que falou que o pessoal precisa investir realmente na produção de gado, que realmente o que mais nós temos hoje nas nossas campanhas aí, claro, estamos aí no Plano Safra, em pleno Plano Safra aí, colhendo as propostas, né, e financiando os agricultores, mas o maior volume de propostas a melhorar a cadeia da carne e da pecuária de gado, né? Então, quero solidarizar com ele aí, porque os meus relatórios chegaram hoje à tarde e o pessoal colheu bastante nesse sentido aí, né? Propostas novas, né? Então, realmente, a gente acredita que vai, e é nessa hora, antes de tomar a decisão de começar a fazer um investimento, que o agricultor venha procurar um gerente que tem um planejamento para ajudar ele a tomar decisão financeira, né, para ver qual é a melhor taxa, o melhor caminho, como financiar melhor a sua produção. O Ronei quer fazer um comentário, eu vou passar para ele rapidinho, que tem muitas perguntas chegando aqui, eu vou repassar para vocês. Ronei. Obrigado, Sirlei. Rapidamente, só para contribuir com o Peninha na questão do pecuária de corte. Nós estamos no limiar de ser reconhecido como livre sem vacinação de aftosa internacionalmente. Temos mercado, como falou o Dilvo, inclusive, para a China, promissor. E nós temos, no Paraná e também no Oeste, milhões de hectares de áreas declivosas subutilizadas para a produção de bezerros. Nós precisamos, sim, investir em qualificação de produtores, em assistência técnica e trabalhar que nós podemos dobrar, triplicar a produção de bezerros que alimentariam a integração lavoura-pecuária com a excelência que tem nas plantações. Eu acredito que isso é uma demanda que nós temos que fazer, buscar junto ao governo do Estado apoio mais forte com relação a isso. Nós temos trabalhado isso há vários anos, mas com pouco resultado. Eu acho que está na hora de nós voltarmos a investir nisso, porque tem tecnologia para isso.
O Peninha acho que quer falar, mas eu já vou emendar uma pergunta, Peninha, para você. Obrigado, Ronei, por enquanto, que chega aqui do José Carlos Colombari. Ele fala assim, ó, o momento que vive o setor agropecuário nunca visto em relação ao preço em real devido ao câmbio. Mas o nosso consumidor, como vai ficar em relação a preço? Vai conseguir comprar ou o mercado interno vai ser impactado? Peninha, pode falar com a gente. Primeiro, complementando o que o Ronei disse, o seguinte, nós temos uma grande resistência com relação à integração lavoura-pecuária. Isso vem, temos 2 agrônomos aí na tela, isso vem de uma resistência, principalmente do setor agronômico, mas as coisas mudaram muito e nós temos um privilégio aqui no sul do país. Nós temos comida no inverno, que coisa que o resto do Brasil não tem. Você tem aveia, azevém e outras coisas aí. Então, o que acontece? A integração lavoura-pecuária é uma coisa necessária, que não tem a resistência, não vai suportar isso, nós vamos ter que vencer essa barreira, porque nós temos regiões aqui, principalmente mais para o sul, que você faz uma safra de soja e arrisca uma safrinha, mas você colhe uma, perde 5, sendo que você pode fazer integração lavoura-pecuária, recriar bezerros, não precisa ser um terminador, você pode recriar bezerro, você não precisa ser um pecuarista nato, você pode recriar bezerro e botar no mercado depois. Rende muito mais do que você plantar trigo ou milho e perder, um risco muito grande. Essa resistência existe, mas eu acredito que via sindicato, sociedade rural, a própria cooperativa, através dos seus técnicos, vão ter que acabar com essa resistência e fazer com que isso aconteça no oeste do Paraná. Respondendo à pergunta do nosso grande amigo lá do Sindicato Rural de São Miguel do Iguaçu, Colombari, eu não sou assim, especialista em responder sobre consumidor. Só que tudo existe um limite na vida, em tudo que você faz. O preço do boi também você não pode sonhar que ele vai chegar a R$300, que quem consome o boi não é o produtor, é o consumidor. E o consumidor ele tem que ganhar para isso. O salário brasileiro hoje não permite o valor do boi muito acima do que ele está. Tanto é que nós estamos trabalhando com o mercado futuro aí para dezembro com R$240, que já é bastante otimista. Talvez algum pecuarista vai achar ruim que eu estou dizendo isso, que o mercado não suporta. Mas não suporta, eles falam muito em exportação. Tá aí o Dilvo, que é técnico nisso. A exportação vem variando há muitos anos, entre 22%, 24%, não chega a 25%. Os outros 76%, 75% tem que ser consumido no mercado interno. E o mercado interno não suporta um preço muito maior do que esse. Agora, se nós vamos ter aumento nos insumos e o nosso custo voltar a ser defasado como era o ano passado, aí é uma outra conversa. Mas, no momento, o mercado não pode extrapolar muito, senão não ter problema de sobra de carne no mercado. Obrigada, Peninha. Eu já vou passar, então, para o Dilvo Grolli, se ele quiser fazer algum complemento em relação a isso, mas tem uma pergunta que chega aqui também para o Dilvo. É o Edmilson José Zabotti, ele é presidente do Sindicato Rural Patronal lá de Palotina. Ele fala assim, ó, para o Dilvo, tivemos notícias assustadoras esta semana sobre a reforma tributária, onde o produtor rural será extremamente afetado, conforme informações da FAEP e CNA. Dilvo, qual o posicionamento das cooperativas? Nós estamos trabalhando firmemente na reforma tributária, porque nós, quero comentar meu companheiro lá do sindicato, nós, na reforma tributária, nessa união de tributos, PIS, CONFINS, etc., nós vamos perder, o agronegócio vai perder de 10% a 12%. Então, sim, nós temos que reunir sindicato em cooperativas, nós estamos trabalhando junto à frente parlamentar para que nós não perdamos a competitividade. A verdade é esta, nós vamos perder competitividade por um motivo do governo querer arrecadar em cima do setor que está segurando a economia brasileira. Vamos ter que unir, todos os sindicatos já estão unidos, as cooperativas. E eu queria falar um pouquinho da carne, emendando do Peninha, e falar o seguinte, eu respondendo também ao Colombari. Colombari, opinião pessoal, o boi está 240 hoje, tem espaço para subir para 260, 270. Por que eu faço essa afirmação, Peninha? E nós que somos um setor, nós estamos vendo que esse ano vamos bater recorde de exportação de carne de boi. Nós não temos uma produção, não vamos crescer em produção de carne bovina. Não vamos crescer. Vamos ter recorde em exportação. E com isso o mercado interno ficou enxuto. E só para ter uma visão, Colombari, o boi, nos últimos 12 meses, aumentou 41%. 41% o boi.
O dólar, nesse mesmo período, aumentou 31%. Por que o boi aumentou mais que o dólar? Porque nós enxugamos o mercado interno, o mercado interno comporta os preços que está hoje e pode subir um pouco mais. E o mercado externo está precisando de carne bovina, diria aqui com uma tranquilidade muito grande, até mais do que a carne de frango e suíno, porque não é fácil produzir. Obrigada, Dilvo, pela sua colocação. E eu vou fazer uma próxima pergunta que chega agora, é para o Renê, tá? É Emerson Domênico Durso. Ele fala assim, ó, a tecnologia está à disposição para facilitar a vida do produtor e do empresário. A Nestlé tem parceria com alguma startup no campo, na indústria ou na distribuição de alimentos? E ainda ele fala, se alguém aí daqui, né, que está participando da mesa, puder responder qual a opinião sobre as startups no agronegócio. Bom, tá bem, então deixa eu começar aqui já a pergunta direta. Sim, a Nestlé tem parcerias com startups. Nós estamos, quer dizer, já com relação à produção rural de imediato, nosso próprio aplicativo, quem for fornecedor, às vezes, da Nestlé, o produtor tem um aplicativo que tudo roda por ele, né, e é no celular. É algo interessante que nós temos hoje 97% que a gente chama de usabilidade. Então, assim, os produtores efetivamente estão usando, né? Ele funciona com 3G, com 4G é perfeito, com wireless, com Wi-Fi é ótimo. Então, assim, temos isso. Nós estamos também trabalhando com a parceria com uma startup buscando a questão para uso, compra mais barato de alimentos. A gente está trabalhando com relação também monitoramento do bem-estar dos animais. Pensando Nestlé como um todo, a Nestlé tem está abrindo agora, né, em São José dos Campos, junto lá onde tem várias universidades, com IT, também pensando muito para uso industrial. A questão digital toda que nós estamos trabalhando para tentar fazer vendas online. Então, assim, é um campo que está se abrindo enorme, né? E no mundo, a Nestlé é uma empresa que, assim, nos últimos 2 anos, a Nestlé investiu, é uma soma muito grande, mas eu estou falando de mundo e é um negócio até meio fora, mas são cerca de 5 bilhões de dólares em parcerias ou aquisições parciais de startups de muito sucesso, né? Então, nos Estados Unidos tem muita startup, Vale do Silício, então lá a empresa está fazendo, sim, muitas parcerias. Inclusive, só para registrar aqui também, Renê, o Emerson, que fez essa pergunta, o Durso, ele é do Sebrae. Então, ele entende muito do quesito de startups, né? Por isso também ele estendeu essa pergunta, tá? Obrigada, Renê. Tem mais perguntas chegando aqui, ó. O Chico Moraes, ele fala assim, ó. Já fui produtor de leite, mas não consegui me manter na atividade por falta de experiência. Será que os laticínios de cooperativa têm projetos de investimentos na preparação técnica ao pequeno e médio produtor de leite? Aí o Volney ou o Renê também acho que podem falar algo sobre isso, o próprio Dilvo, né, que trata aqui também de cooperativas. Eu diria o seguinte, esse talvez seja o calcanhar de Aquiles para nós viabilizarmos a maior parte dos pequenos produtores que estão ameaçados de sair fora da atividade. Nós temos uma deficiência bastante grande ainda em chegar para todos os produtores de assistência técnica. Temos excelentes estruturas de assistência técnica, tanto privada como pública, mas com pouca chegada, vamos dizer, lá na ponta. As próprias INs que foram introduzidas pelo Ministério da Agricultura o ano passado, a IN 7677, define que o sistema industrial tem que prover os produtores de um programa, de um plano de qualificação de fornecedores. Mas isso é uma coisa muito recente e, com certeza, nós temos que evoluir bastante. Eu repito o que eu falei antes, com qualificação, com assistência técnica, nós dobramos a produção de leite sem dobrar vacas e sem dobrar a área de produção. E já complementando também o que o Peninha comentou alguma coisa, nós pecuaristas, seja de leite, seja de corte, antes de ser um pecuarista, nós temos que ser um bom agricultor, que é o principal item de custo de produção é a alimentação de nossos rebanhos. E tem que ser uma alimentação de qualidade e com competitividade para isso. Obrigada, Ronei. Chega uma pergunta agora para o presidente do sindicato.
o Paulo Orso, é o próprio Edmilson Zabot que fala sobre essa questão das cotações, né, no mercado externo. Até quando teremos esses valores, essa cotação? Foi, Edmilson, obrigado pela participação. Você esteve conosco praticamente toda essa semana, né? Mas eu vejo assim, nós temos que aproveitar essa oportunidade, o Dilma pode falar muito bem disso, e dentro desta semana na discussão, todos os analistas que nos antecederam, eles diziam que pelo menos até 2022, praticamente, nós estaríamos com uma certa estabilidade dessa potencialidade de mercado, né? Eu queria que o Dilma depois também pudesse complementar isso aqui. Mas eu acredito que dentro disso nós temos que aproveitar e ver muito bem os nossos desafios, para nós termos nesta oportunidade que o câmbio está por aí, que nem o próprio René também comentou sobre o potencial do dólar. Nós temos que ver isso, mas nós, como produtores, temos que pensar no nosso custo de produção. E para isso é um grande desafio que nós temos que fazer, viu, Edmilson? Mas eu acredito que nós tenhamos ainda desta maré muito boa, no mínimo 2 anos. Por que eu penso assim? Isso em termos, vamos dizer, aqui de quem fala de uma entidade, não de uma área comercial como a do Dilvo, do René, que praticamente estão aí, e o Ronei também um pouco. Mas por que nós estamos com essa condição? Primeiro, a pandemia que veio por aí desencadeou, vamos dizer assim, uma parada de produção no mundo e precisam de comida. O Brasil tem uma condição de fornecer alimento com qualidade, segurança alimentar na sanidade, e por isso nós temos praticamente um céu de brigadeiro nessas próximas 2 anos, que nós não vamos conseguir, eu não acredito, uma vacina totalmente eficiente e que nós tenhamos o controle efetivo de tudo isso que nós estamos passando agora. Este vai dar 2 anos para nós, com certeza. E em algumas capacidades, como as cadeias produtivas de carne, viu, Edmilson? Principalmente a tua de peixe. Você viu o presidente falando hoje da potencialidade do Lago de Itaipu, em termos de peixe. Nós vamos ter a década da carne. Então, passa de 2 anos de grãos para a década da carne. Quando a carne andar, ela puxa o grão também. Esta é a minha visão. Vamos aproveitar como produtores e bons gestores 2 anos efetivos num voo de cruzeiro, e depois nós temos que aproveitar a oportunidade dependendo do que acontecer com o câmbio. Não sei se o Diego concorda com isso, mas ele pode complementar. Gostaria de complementar até para dar uma visão de números. Vamos lá. Primeiro, a soja aumentou de 28 de agosto de 19 para 28 de agosto de 20, ela aumentou 56%. O câmbio, nesse período, aumentou 31%. Por que da diferença do 31, se aumentou o câmbio 31 e a soja 56? Porque a demanda mundial está aquecida de alimentos. Então, respondendo essa pergunta e completando o Paulo, eu diria que nós temos 2 anos, tanto é que as multinacionais já estão chamando os produtores, as cooperativas e as empresas para fazer contrato de 2022. Mas o mundo estava sem estoque de milho, sem estoque de soja, está sem estoque de trigo. E agora eles querem recuperar esses estoques, e por isso que os preços das commodities agrícolas no Brasil, soja, milho e trigo, subiram além do dólar. Veja, o soja 56% no último ano. Veja o milho, subiu 85% contra um dólar de 31. Trigo, 27. Trigo tem margem para ir além dos 31. Então, quando vem essa pergunta, vai além, Paulo, meu entendimento, e eu não quero discordar de você, mas quero dar uma visão estratégica, porque nós vamos produzir nesse ano 2021, no próximo ano, mais soja, menos milho e menos trigo. Então, continuamos com defasagem quando as pessoas querem fazer estoque. Nosso tempo aqui está bem... Me permita, rapidinho. Me permita, Dilvo, complementando o que você está falando, eu vejo isso também como um legado da pandemia. Nunca o mundo antes deu tanta importância à questão dos alimentos como está dando a partir dessa pandemia.
as questões de segurança alimentar, de abastecimento alimentar, estão sendo vistas com outros olhos. Obrigada, Ronei. Tem um comentário aqui. Guido, pois não. Não, queria só chamar a atenção, no geral, do pessoal, que você vê que o cenário aí é muito bom e para o produtor rural está na hora de fazer investimento. Então, que não espere o cavalo passar encilhado, o barco está passando, porque está na hora de investir. Está na hora de não ter medo de fazer as coisas acontecer, porque não só por esse cenário de 2 anos aí que o pessoal acabou de colocar, mas os dados que a gente vê dos principais economistas dos mercados mundiais, a análise é essa. Então, é a bola da vez, ou faz agora ou não vai fazer mais. Então, que não deixe o cavalo passar. Nosso tempo quase acabando, já faço uma pergunta aqui, já faço um pedido, na verdade, para o Paulo Orso, que é o presidente do sindicato, para que estenda o nosso tempo, que a gente consiga ir pelo menos até umas 10 horas da noite, tá? Porque está chegando bastante pergunta aqui, o Agassiz Linhares, que é também um grande produtor aqui da região, já foi secretário de Agricultura de Cascavel, ele faz um comentário: o agricultor brasileiro tende a acompanhar mercado e dólar, precisa ter tecnologia e fica muito dependente do câmbio. Agassiz, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu vou fazer uma pergunta agora para o Peninha. Peninha, o consumidor, ele compra carne observando só o preço ou também qualidade? Seu microfone, Peninha. Veja bem, é uma pergunta interessante, porque como eu falei em genética no comentário anterior, a genética vai de dar a qualidade da carne. O consumidor, ao chegar na gôndola do supermercado, primeiro passo, ele procura o preço. Mas com essas cooperativas de carnes e as tecnologias em terminação de boi, nós tivemos um aumento muito rápido na qualidade da carne. E as pessoas com mais ou menos poder aquisitivo tiveram acesso a essa carne, pelo menos para ver como é que era. E quem comeu uma carne de qualidade jamais vai querer uma carne ruim. Então, ele vai no preço. Sim, só que ele procura qualidade. Talvez ele não consiga comprar qualidade pelo preço, então ele compra o preço. Mas a tendência natural é que as pessoas tenham que, eu volto a falar, investir em tecnologia para fazer uma carne de precoce, com pouco tempo de duração, carne macia, com sabor, não perder o sabor da que nós temos hoje, porque essas pessoas, os consumidores, não vão querer comer carne ruim. Aí nós vamos ter competitividade no preço. Como que nós vamos chegar a esse equilíbrio, eu não sei. Mas as pessoas procuram um preço, mas, ao mesmo tempo, quer qualidade. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é o seguinte: você observa isso no comentário das pessoas, que eles procuram o preço, mas eles não querem levar carne ruim para casa. Aí depende de nós, produtor, fazer os investimentos que o Guido pediu, para que nós tenhamos alimentação adequada, para que se crie um boi com uma alta genética, que não podemos mais pensar em matar boi com 3 anos. Isso não é coisa do passado. Nós temos que acompanhar o que o mundo está fazendo. Nós temos que matar boi de 14 a 20 meses. Quando muito, um boi a 24 meses. Aí vem a história do Ronei, onde é a integração lavoura-pecuária, que vai fazer com que o boi adiante. Nós temos que trabalhar nesse segmento, porque nós temos que atender o consumidor. E nós vamos ter que atender o consumidor dentro do potencial financeiro dele com qualidade. Hoje nós temos um pouco de qualidade. Nós crescemos muito nos últimos anos, mas nós vamos ter que chegar ao ponto de ter muita qualidade, só carne de qualidade. Não podemos pensar mais em trabalhar com a carne de 3 anos, 4 anos, de um boi duro no supermercado. Isso é coisa que passou, nós temos que acabar com isso. Obrigada, Peninha. Aliás, diga-se de passagem, a qualidade da carne aqui do oeste do Paraná, né, é muito boa, né? Paulo Orso, pode falar. Eu quero complementar um pouquinho com o que o Peninha, porque discordando só um pouquinho. Hoje o produtor está preocupado e nós estamos buscando já. O sistema cooperativo de carnes, você sabe disso, Peninha? Ele já está trabalhando estendendo o tempo de aproveitamento da potencialidade dessa carcaça. O nosso consumidor, ele já é mais exigente. Ele passou a fazer uma seleção que ele está comprando. Claro que ele vê preço, mas ele está sendo exigente em qualidade. Ele está aí. E nós do Oeste, nós do Paraná, podemos pensar já que nós estamos bem adiantados em relação a uma pecuária moderna. Esse programa que saiu lá atrás, da pecuária moderna, que foi feito pelo governo do Estado e pela própria Federação da Agricultura, e hoje no Paraná ela está num desenvolvimento muito grande. Então eu quero dizer,
O pecuarista paranaense ele tem capacidade, porque você mesmo falou, nós já somos potencialidade de genética em pecuária de corte no município de Cascavel. Nós somos potenciais de genética de gado leiteiro, o Ronei sabe disso, ele é um expoente nisso, em Castro. Nós temos no Paraná as potencialidades praticamente desenvolvidas. Acho que o Renê concorda com isso, não sei se ele concorda ou não, mas eu acho que nós estamos por aí. Então, eu acho que já começou a mudança e nós temos, que nem o Diogo falou, nós temos que aproveitar esse período que nós temos agora, que não só é de grãos, mas do boi, que tem essa demanda do mundo em carne, e eles sabem que nós temos essa carne, e por isso nós temos que ganhar o tempo com isso. Nós temos que produzir o máximo na carcaça, mas não perdendo a precocidade. É isso que nós temos que buscar, e o paranaense, ele está de parabéns, porque ele está praticamente nesse caminho. Viu, Peninha? É o que você falou, agregado, é que nós já estamos com um passo na frente pela pecuária moderna do estado do Paraná. Sirlei. Peninha, pode falar, ele quer complementar, né? Só o teu áudio. Quero sim. Que você falou em genética no oeste do Paraná, do Cascavel, mas nós temos no oeste do Paraná, nós temos um privilégio muito grande de investidores em genética. Nós temos em Cascavel e no oeste do Paraná os melhores produtores de genética do Paraná. Nós temos aqui, vamos falar em carne, o Angus, nós temos 4 produtores, sendo um deles um dos melhores do Brasil. Nós temos entre os 3 produtores de touros de genética brancos, 2 são de Cascavel. Nós temos do Zebu 4 de Cascavel, e assim vai. Então, nós temos uma gama muito grande de investidores em genética em Cascavel. O que nós precisamos é transferir isso para o produtor. O produtor tem que investir também em genética. Está começando. Os bancos estão aí, o Cicobi tem esse investimento para que você faça, é a longo prazo. Eu acho que as pessoas têm que buscar esse melhoramento de genética, que vai chegar naquilo que você falou. Um boi precoce com alto rendimento de carcaça. Nós temos a potencialidade aqui, nós estamos investindo muito já no IATF, na inseminação artificial. E aí a complementação da genética com qualidade, do genoma que tem aí, nós temos disponibilidade disso para que esses produtores de touros e desta genética complementem a inseminação artificial, que é o que os pecuaristas dessa tela praticamente fazem e todos estão fazendo. Hoje é isso que vai nos dar a base da pecuária moderna com desenvolvimento e precocidade e maciez. Aí, o IATF complementado pela grande genética que nós temos aqui. Desculpe, Sirlei. Eu sei que, Paulo, tem que aproveitar esse pessoal que está aí, nós temos que aproveitar bastante. Né? Claro. Cada vez tinha que falar 2 horas sozinho. Então, Paulo, terminando esse assunto de genética, nós, numa reunião na Sociedade Rural, com a Panorama Leilões, que faz os leilões aqui em Cascavel, ficou determinado que o seguinte: não façamos mais leilões de reprodutores se não tiver avaliação genética. Não é você levar um reprodutor lá e nós vamos fazer um leilão dele. Não. Ele tem que ter um touro avaliado pela entidade da raça dele. De cada entidade tem um sistema de avaliação de reprodutor. Nós não vamos mais leiloar um reprodutor se ele não tiver avaliação genética. Que nós não podemos ficar vendendo boi para reprodutor. Nós queremos vender genética. Muito bem. Pergunta agora que vai para o Renê e para o Ronei. Os dois podem se dividir, ou um deles, porque os dois com certeza têm conhecimento para isso. Os queijos, né? Eles têm tido muita importância na demanda de lácteos durante a pandemia. Aliás, a gente passou a comer mais várias coisas, mas o queijo está sempre na mesa lá, né? Quais lácteos deverão se destacar na pós-pandemia e como o produtor poderá melhor atender essa demanda? O Renê pode começar com a gente. Tá bem, vou começar, e assim, eu vou aproveitar porque a gente falou de vários produtos do agro e vou fazer o link com queijo, mas talvez é uma provocação, mas acho que com essa mesa, né, com tantas figuras, talvez seja também a minha contribuição por trabalhar numa indústria de alimentos com uma visão um pouco, digamos, mais adiante da cadeia primária. A gente tem que lembrar que as commodities agrícolas estão subindo muito de preço recentemente. No Brasil tem a questão cambial e no mundo tem uma questão de juros muito baixos, o que normalmente faz com que os grandes fundos façam compras de commodities
sejam elas de soja, né, de petróleo, então outras commodities. Então, nós vamos ter um aumento de preço de commodities que não quer dizer exatamente que seja aumento de demanda, né? Porque parte dessa demanda está indo a estoque, já que o juro é tão baixo, né? E isso faz com que as empresas ou os grandes fundos que operam nesse mercado possam ganhar um pouco com a valorização de estoque. Eu acho que isso é importante a gente colocar para que a cadeia primária não tenha uma visão talvez equivocada. Tá? Isso, logicamente, cada um vai poder fazer sua análise. E aí, fazendo o link disso com queijo e com outros produtos, o que aconteceu no Brasil? Nós estamos vivendo uma crise de saúde até agora. A crise econômica ela foi postergada porque o governo entrou com auxílio governamental, né? Então, nós colocamos as pessoas todas dentro de casa, injetamos o dinheiro, e essa pessoa dentro de casa, ela deixou de gastar com gasolina para ir em local, ou de um estacionamento, ou de ir num cinema, um filho nosso que ia comprar um material de escola, fazer um lanche fora. Então, as pessoas dentro de casa passaram a comer, né, a ter um hábito alimentar diferente, né? Isso a gente, como indústria de alimentos, estou falando de maneira geral, a gente percebeu isso. Então, queijos, as pessoas comeram mais queijo em casa, porque não era só o queijo do café da manhã, o queijo do lanche. Leite condensado se fez muita sobremesa, tudo. Então, houve uma mudança no hábito alimentar, mas é que ela é pequena, né, nesse período. A gente tem uma dúvida, nós não temos certeza, mas agora a gente começa a liberar a população, a pessoa voltar à vida normal. Então, é de se esperar também que o hábito alimentar volte um pouco ao que era, né? A pessoa deixou de tomar uma cerveja, de comer um aperitivo. Então, o que a gente chama de stomach share, né? A gente começou a sobrar dinheiro dentro de casa e ele foi direcionado à comida. Nós não temos resposta para isso ao certo, mas nós temos um questionamento, sim. Bom, se o auxílio governamental diminuir ou se ele acabar, e quando a população puder sair um pouco mais, que é o que já está acontecendo, inclusive aqui na cidade que eu moro, em São Paulo, né? Então, a gente tem dúvida de como é que vai ser isso, de forma que, assim, eu não tenho uma resposta, mas a gente não pode achar que esse hábito alimentar que nós tivemos nesse curto período de pandemia, que ele vai se estender. E tampouco podemos esperar que, se tem uma crise econômica, pelo menos assim, a gente tem essa dúvida, né? Que a demanda por produtos, sejam ele qual for, que ela cresça, sabe? A gente tem que analisar isso com algum cuidado para que a gente não leve a interpretações erradas, tá? Então, é um ponto que eu queria adicionar aí, por isso coloquei essa resposta, que não é tão conclusiva assim, mas realmente é um momento diferente que a gente tem que pensar corretamente. E completo, sim. Obrigado, Renê. Posso complementar? Ronei, claro que pode. Não, a análise que o René fez é perfeita, eu concordo plenamente com ela. E só para complementar a questão de Paraná, nós no Conselheite temos uma representação de aproximadamente 70% do leite formal produzido pelas indústrias, dos lácteos produzidos pelas indústrias paranaenses. E no mix que é apresentado ao Conselheite, 50% é queijo. Ou seja, o Paraná é um grande produtor de queijo, um grande exportador para São Paulo, Rio, enfim, para os vários estados brasileiros de queijos. E com relação ao que o René comentou, é perfeito. Nós estamos vivendo uma situação até surpreendente de bom desempenho da cadeia produtiva de lácteos durante a pandemia, mas nunca devemos esquecer de muita cautela, porque as incertezas, com certeza, estão presentes e talvez ainda não no ano de 2020, mas no início de 2021, sem auxílio emergencial, com uma economia com um PIB abaixo do que foi o ano passado, com um desemprego crescente, nós temos uma preocupação muito grande no consumo interno. Então, cautela é um momento extremamente importante para o segmento tanto de produtores como de indústrias.
Muito bem, Ronei, eu quero agora fazer um pedido aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, para que mandem, continuem escrevendo de qual cidade está acompanhando. Ó, nós estamos com bastante pessoas de Cascavel, de Palotina, de Araruna, de Formosa, lá em Goiás. Então, essas são as pessoas que mais estão participando conosco até o momento, mas muito mais gente está aí e pode escrever para nós de onde está falando também. Eu vou fazer a pergunta agora para o Dilvo Grolli e, na sequência, eu vou falar com o Guido Bresolim, tá? Dilvo, duas perguntas em uma, tranquilo para ti, né? Como que será a relação Brasil e China pós-pandemia, referente ao mercado do agro, e também os brasileiros, a gente acabou de falar aqui que nós estamos nos alimentando talvez até mais e melhor no período da pandemia, que estamos mais em casa. Com a Covid, os chineses também estão comendo mais? Obrigado. Primeiro, eu queria agora aqui pegar um gancho ainda, se me permite, a pergunta do leite. Eu quero falar do oeste e do sudoeste do Paraná. Eu não quero viajar muito o Brasil, quero ficar aqui um pouco na nossa terra. Uma cooperativa de leite da região, e o Volney sabe, e o Renê também sabe, que ela hoje recebe, cooperativa de leite, recebe 650 mil litros dia, está fazendo projeto para 1 milhão de litros dia. Uma outra empresa, a nível nacional, lançou um projeto há 15 dias atrás, ali do lado do Rio Iguaçu, um pouco para lá do Rio Iguaçu, para 2 milhões de litros de leite por dia. Então, eu quero falar para o produtor que está nos ouvindo. Uma é análise de mercado e outra é olhar a região que está demandando produtores de leite. Falo isso com o carinho com o produtor rural e como maneira de deixar uma visão estratégica para os produtores rurais que estão nos ouvindo nesse momento. Brasil-China, relacionamento. A China elegeu 3 países no mundo para ser fornecedores de commodities. Brasil, Estados Unidos e Argentina, questão de grãos. E junto com os grãos, as carnes. A China teve, em 2018, uma perda de 15 milhões de toneladas de produção de carne de suíno. Ela está comprando do mundo 5, 6. Então, ela está com defasagem de carne, porque dos 15 que ela perdeu, ela está comprando 5 ou 6. Ela diminuiu a alimentação lá dentro de carne, e por isso que ela está comprando mais carne de suíno, mais carne de frango e de bovino. Mas a China tem hoje uma população de 1,4 bilhões de pessoas e 700 milhões de pessoas estão na área urbana. E vai passar para a urbana mais de 1 bilhão de pessoas. Quer dizer que aquele senhor chinês que morava no interior, ele tinha condições de ter alguns alimentos que ele produzia no próprio quintal da sua residência. Então, a alimentação a China vai demandar cada dia mais. Ela não mudou o hábito, porque se ela mudasse o hábito, ela não demandaria tanto alimento como está demandando. Eu quero falar em números. Os números da China são crescentes. Então, a alimentação, a China está demandando tanto quanto era antes e tem uma defasagem aí de um setor que, em 2018, deixou a China aí à mercê do mundo para a questão de carne suína e não vai recuperar fácil, porque eu só vou dar outro número muito importante. Caso da peste suína africana, em particular, não está concentrado só na China, porque nos últimos 90 dias já tivemos mais 284 focos de peste suína africana no mundo, muitos deles concentrados na Ásia. Então, resumindo e respondendo essa pergunta objetivamente, a China está demandando mais alimentos por motivo de ser um país mais urbanizado. A China está demandando mais alimento por defasagem dos seus estoques e por necessidade também de não poder deixar a concentração que ela fez do suíno e que deu um problema lá de sanitário e ela se perdeu, se quebrou-se 30% da produção. Vai continuar demandando, está demandando igual e um pouco melhor na pandemia. Obrigada, Dilvo. Vou fazer a pergunta agora para o Guido Bresolim. Guido, por que você acredita que há espaço para o Sicoob apoiar o setor do agronegócio?
Nós temos desenvolvido nos últimos anos uma política interna dentro das nossas cooperativas aqui no Paraná, que não vieram da área rural, né? E isso tem feito com que nós ganhemos competitividade cada vez mais e reconhecimento por parte do associado rural do trabalho do Sicob, né? O Sicob é um sistema que tem na área rural, principalmente em Santa Catarina, São Paulo, Minas, o seu braço forte, e aqui no Paraná não vai ser diferente, né? Então, por isso que a gente acredita muito que pode dar o apoio necessário aí às cadeias produtivas do agronegócio. Vou fazer uma pergunta agora, obrigada, Guido. A pergunta para o Paulo Orso. No momento que a gente está vivendo no agronegócio, né, nessa economia, na sua visão, qual o papel do sindicato rural nessa agricultura atual? Bom, muito bem. Eu agradeço essa pergunta porque você veja bem, dentro de todos esses desafios que nós temos 3 grandes desafios para o produtor rural. Nós temos as integrações, nós vivemos praticamente no oeste do Paraná um sistema cooperativista. É associativismo, certo? Mas dentro de cada setor, aqui na mesa, nós temos 3 associativistas. Nós temos o setor de crédito cooperativista, que está aqui, é associativismo. Nós temos as cooperativas de produção, que é associativista, e nós temos a FAEP, que é a coordenadora do sistema de representação no associativismo. O que o sindicato hoje tem uma importância muito grande? Dentro de tudo que os senhores falaram, e todos aqueles que nos antecederam dentro dessa semana, a busca pelo conhecimento e as mudanças que nós estamos tendo na parte documental, tributária, legislativa, e tudo essas questões de leis e também dos procedimentos que nós temos que ter, o produtor tem um bom relacionamento comercial com a cooperativa, com as cooperativas, né? Mas tem ali o desenvolvimento de fomento. E o sindicato é aquele que representa naquele âmbito que todo o setor produtivo não pode interferir ou não pode agir por questões diversas que todos vocês sabem disso. O sindicato é a entidade que pode defender em todas as esferas, na união de força, fazendo a integração para a federação e a federação para a confederação, para que nós tenhamos uma ação direta. Isso não é só a questão dos sindicatos, é como as cooperativas lá também, nas federações, nos defender dentro da base parlamentar de agricultura, dentro do Senado, dentro de toda essa esfera política, porque nós precisamos ter essa força. E como que o produtor vai trazer todos os anseios e as suas dificuldades? Através de entidades fortes, que podem representá-lo em qualquer esfera, não só na parte de fomento e comercialização. É aí que eu vejo a grande importância dos sindicatos, e principalmente na oportunidade de levar o conhecimento, junto com outras entidades também, mas nós temos a possibilidade, através de todo o sistema Senar, fazer a nossa capacitação para que a gente possa alcançar, no setor de leite, no setor de carnes, em todas elas, em todas as nossas cadeias produtivas, a potencialidade de ser aproveitada em função do conhecimento e que nem agora, as startups também. Por que não o agro e o sindicato buscando? Nós temos treinamento em todas essas áreas. Nós fazemos drone, nós fazemos agricultura de precisão, nós fazemos isso, todos esses treinamentos. Inclusive, nós fazemos até da classificação de grãos. Por isso que o sindicato é muito importante. Ele complementa todas essas atividades que nós estamos falando aqui, tanto da área de esfera de associativismo, como a questão de representação, que nem o Renê, que participa aí, não deixa de ser uma integração, né, Renê? Mas ela é um fortalecimento para tudo isso. E nós podemos contribuir dessa forma, apoiando através da Federação e da CNA os anseios e a necessidade de todas as esferas, seja política, documental e organizacional. Eu acho que é por aí, espero que tenha respondido.
Eu tinha feito um pedido antes, senhor Paulo, para o senhor, para a gente poder extrapolar o horário. Vi que foi aceito, a gente já passou, mas agora já estamos quase no final mesmo. Então, vou fazer uma última pergunta que chega aqui de forma um pouco rápida, tá, Dilvo? É para ti, eu vou pedir para o senhor responder, daí já pode até fazer as considerações finais, cada um vai ter um pouquinho agora para a gente fazer a consideração final. Quem mandou para a gente essa pergunta foi o Emerson Durso, que está participando com a gente desde o começo. Ele fala assim, ó, as proteínas alternativas à base de plantas, seja em lácteos ou cárneos, são ameaça de mercado para as grandes indústrias de proteína animal do Brasil? Emerson, vai crescer esses nichos de mercado, mas não ameaça as outras proteínas. Vai crescer esse nicho de mercado, porque o consumidor que tenha poder aquisitivo, ele escolhe o alimento, escolhe tudo, ele tem potencial. Agora, o mundo dos 7,6 bilhões de pessoas, quantas pessoas têm essa capacidade, esse poder aquisitivo? Então, vai crescer, sim, esse nicho de mercado, mas não ameaça aos outros. E eu quero fazer minhas considerações finais, agradecendo a participação do sindicato, elogiando o sindicato por essa grande oportunidade que nos deu para falar do agronegócio, e terminando com um tema que me está questionando, eu como administrador ultimamente. Tem um número do Fundo Monetário Internacional, FMI, de 1990 a 2010, 20 anos, o Brasil, comparando o crescimento do PIB brasileiro e o crescimento da produção de cada trabalhador brasileiro, nós estamos perdendo 2%. Cresceu o PIB brasileiro, cresceu a economia brasileira, mas a capacidade de produção do trabalhador brasileiro não cresceu. Nós estamos perdendo 2% em 2 anos. Quando nós falamos no agronegócio, estamos fazendo um debate aqui sobre como será o futuro. Tecnologia, manejo, mas o que nós precisamos fazer da agora para frente? E, infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, teve as universidades particulares que impulsionaram ainda esse conhecimento. Nós vamos ter que abrir um capítulo, Paulo, especial para o conhecimento, desde a propriedade até lá na saída do produto no povo. Meu carinho, abraço a todos vocês, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade. Muito obrigada, Dilvo Grolli, por você ter participado aqui com a gente, tá? O pessoal de São Miguel do Iguaçu também acompanhando aqui a nossa transmissão. Guido Bresolim, um minutinho para suas considerações. Quero agradecer ao amigo Paulo aí a oportunidade, aos todos os demais membros da mesa, a você, Sirlei, e dizer, né, a frase que eu já falei, que o cavalo está passando encilhado, vamos aproveitar a oportunidade para investir, que realmente é na guerra e na doença que a humanidade se desenvolve. Nós temos aí um ciclo de desenvolvimento com essa pandemia muito grande e que isso demanda conhecimento, maquinário, informação, rever processos, e tudo isso demanda investimento. E o Sicoob é um grande parceiro para estar aí ao seu lado, né, gerindo melhor os seus negócios, participando junto, pensando junto, porque esse é um momento de transição que todos nós temos que cuidar muito dos custos, né? A palavra custo se pode produzir de para a produtividade, ela é mutante e ela só melhora com investimento, né? Então fica aí o meu abraço e agradecimento à participação aí junto com vocês. Obrigado, pessoal, e boa noite. Obrigada mais uma vez, Guido, a você e também pela parceria do Sicoob aqui junto com o Sindicato Rural Patronal de Cascavel, tá? Peninha, a sua vez das considerações finais, um minutinho também. Seu microfone, Peninha. Seu microfone, isso. Sim, agora deu. Muito obrigado, Paulo, pela parceria com a Sociedade Rural, e fico muito honrado em participar com os demais companheiros dessa mesa, uma mesa muito honrosa, de pessoas notáveis, e dizer que sempre que for preciso, a gente está à disposição para o pequeno conhecimento que tem, para poder colaborar e transmitir otimismo para o setor. Nós estamos falando aqui em pecuária, que os pecuaristas invistam, o momento é de investimento, o momento
é de caprichar no seu negócio, porque se você não investir quando está bom, quando fica difícil, você tem que dispor do seu capital. Então, eu agradeço muito o momento que vocês me deram para expor o meu pensamento e espero, numa próxima, estar junto com vocês. Um abraço a todos. Nós que agradecemos, Peninha. Obrigada. Vamos agora ouvir, então, uma consideração aqui do Ronei Volpe, participando conosco também. Ok. Antes de considerações finais, eu gostaria de fazer um apelo aos nossos companheiros de mesa e a todos os que nos assistem hoje. A nossa maior ameaça no curto prazo, nossa maior ameaça hoje ao agro, chama-se reforma tributária. Nós temos a possibilidade de nós termos, como falou o Dilbo, entre 10% e 12% de aumento dos nossos custos de produção em função de tributos. Na cadeia específica do leite, que nós já levantamos, é em torno de 11% a ameaça de aumento nos nossos custos de produção em cima de tributos. E a CNA defende o seguinte: simplificar sim, aumentar não. E o nosso presidente da Federação da Agricultura, da FAEP, do Senar, para fazer referência a isso, ele diz o seguinte: tributar alimentos é tributar a fome. Então, cabe a nós todos, à medida do possível, pressionar os nossos deputados federais, os nossos senadores, que olhem com carinho para o agro, porque tributar alimentos é tributar ou aumentar o custo do alimento para o consumidor. Em nome da Federação da Agricultura e do Senar, eu quero agradecer, Paulo, imensamente a oportunidade, então, que o Sindicato Rural nos dá e que a sociedade rural nos dá, com essa promoção tão bonita do Show Rural virtual. Muito obrigado e continuamos sempre à disposição dos nossos companheiros produtores e da cadeia dos lácteos e das proteínas animais. Nós que agradecemos a sua participação aqui com a gente, tá, Ronei Volpe? Para suas considerações finais também, Renê, um minutinho para ti. Tá bem, então, agradeço aos demais participantes da mesa, né? Foi uma noite muito proveitosa, muito obrigado, e um agradecimento muito especial ao Paulo pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Ter contato com os produtores, tudo. Então, acho que foi uma noite muito, muito proveitosa. Aprendi muito também com vocês. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Então, agora eu vou passar a palavra para o Paulo Orso, mas antes eu tenho um comentário para fazer aqui, para retribuir, né, que o Edmilson José Zabot fez lá. Ele fala assim, ó: o sindicato tem sido o maior defensor da economia e geração de emprego na área de produção de alimentos através da formação profissional na área do agro. Paulo, é contigo. Muito obrigado. Bom, Sirlei, quero agradecer a você, né, por ter tido a paciência de nos orientar e nos guiar praticamente aqui, né? Mas quero em especial agradecer a todos que participaram dessa mesa. Muito obrigado por tudo que nos trouxeram. Aprendemos muito, eu principalmente aprendi muito. Eu que faço parte da integração de praticamente 3 entidades que se fazem aqui presente, né? Eu faço parte de todas as 4 e da federação também, por que não dizer? Mas contribuindo também com o Edmilson na continuidade, através da formação profissional que nós temos, através do Senar, nós fazemos a geração de renda, os sindicatos, e nós somos os grandes defensores do direito à propriedade, que esta é, sem dúvida nenhuma, uma bandeira que todos nós não podemos esquecer. O direito da propriedade, que todo produtor merece trabalhar com tranquilidade. Esta é uma das missões que nós temos, além da coordenação, do investimento, da geração, da produção e da renda, nós temos que cuidar do direito da nossa propriedade. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Dilvo, muito obrigado, é sempre muito bom. O Dilvo traz muitos números, é sempre muito produtivo ouvir vocês. Renê, eu sou um defensor também da área de leite e principalmente dos protocolos que nós vamos fazendo de muito tempo com a Nestlé. Isso eu acho que essa é uma visão do futuro, é uma busca desse mercado que todos eles contribuíram conosco para nos dizer, principalmente o Dilvo, o Ronei,
dentro desta área, que sempre foi o meu professor em relação à sanidade, a posicionamento, a defesa do produtor em todas as esferas nesse setor produtivo. A você também, Volpe, o meu agradecimento especial por estar aqui. Você realmente sempre na verdade, é o nosso gestor de projetos da própria federação. Então, ele sabe aonde nós temos que ir. Foi ex-superintendente do Senar, conhecedor profundo disso. Muito obrigado a todos vocês. O Guido, grande parceiro, nós estamos sempre juntos aí dentro das cooperativas de crédito, tanto o Guido quanto o Dilvo, né, através da Crédito Copavel também, que fazem parte deste apoio grande que se dá para o homem do campo. Eu acho que o setor cooperativo de crédito é, sem dúvida nenhuma, um esteio que vai crescer, viu, Guido? Você falou dos números, mas ele está em crescimento. E é um horizonte muito bom para nós, nesta oportunidade, para nós todos produtores, porque faz parte de um associativismo muito grande. Não sendo corporativista, não, pelo contrário, mas são aqueles que nós conversamos com todos. Peninha, pela parceria de sempre, pelo nosso 6º ano consecutivo, trabalhando no show pecuário, defendendo a pecuária do Paraná, defendendo todas as cadeias produtivas, a todos vocês, e principalmente aqueles que nos ouvem, que realmente tiveram a paciência de estarem conosco das 7h30 às 9h da noite, numa sexta-feira. Olha, precisa ser muito interessado. E é isso que está fazendo a mudança. É isso que eu quero compartilhar com vocês, que todos nós, também aqui, mas aqueles que nos acompanham, agradecer em especial, porque demonstram a preocupação do agro em aprender e também defender o nosso direito e levar alimentação para o mundo. Se em 2050 nós temos que dobrar a nossa produção, vem por aí muitos desafios e, com certeza, nós somos capazes disso. Né, pessoal? Muito obrigado a todos, a você, Cirlei, a nossa sempre parceira, a nossa de todo domingo, juntos, né? O nosso muito obrigado. Obrigado a todos, um grande abraço, bom final de semana e fiquem com Deus. Muito bem, Paulo. Para a gente encerrar aqui definitivamente, né? Bom, primeiro quero dizer também que foi uma honra para mim estar aqui. Tirei várias pautas aqui para domingo no Tarobá Rural. A gente vai falar mais sobre isso aí nos próximos domingos, tá? Mas a gente tem que agradecer com certeza os nossos patrocinadores. A Pioneer, Cicobi, Voltes Energia Solar e também os nossos apoiadores. Delaval, Nestlé, TV Tarobá, Grupo Tarobá de Comunicação e Zoetis. E a parceria de sempre também da FAEP e do Senar. E por fim, claro, o agradecimento às pessoas que estão com a gente, né? Aí na internet, acompanhando através dos canais do Grupo Tarobá de Comunicação e também do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. E eu espero, com muita fé, que no ano que vem, no próximo Show Pecuário, nós possamos estar juntos, né? Para dar aquele abraço, para a gente poder se cumprimentar, dar a mão, coisa que dessa vez a gente não está conseguindo, né? Mas esperamos sim, com fé em Deus, que no ano que vem, então, o Show Pecuário 2021 volte no seu formato original. Obrigada a todos e fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Muito obrigado.